Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a professora vai falar bem rápido uma introdução sobre a arte realista, tá? No qual é necessário que vocês assistam até o final essa videoaula para que vocês possam entender as atividades práticas, ok? Então vamos lá. Entre 1850 e 1880, como está mostrando aí no slide, foi um novo movimento cultural denominado realismo que predominou na França e se estendeu por toda a Europa e outros continentes. Então, assim, gente, os artistas integrantes desse movimento, tá? Eles repudiaram a artificialidade do neoclassicismo e do romantismo. Eles sentiam, né, a necessidade de retratar a vida, os problemas e os costumes da classe média e classe baixa, tá? E também, ao mesmo tempo, a substituição à arte inspirada em modelos do passado. Entre eles, vou mostrar para vocês dois artistas de grande destaque. Temos primeiro, né, François, que é Jean François. Ele foi conhecido um dos precursores do realismo pelas suas representações de trabalhadores rurais, tá? Foi um dos principais representantes do realismo europeu, surgindo entre meados mais ou menos do século XIX. A sua obra, gente, foi uma resposta à estética romântica, tá? De gostos um tanto orientais e exóticos, e deu a forma à realidade, tá? Sobre as classes dos trabalhadores. Jean François, né, ele representava muito a vida no campo, tá? Um dos seus quadros mais conhecidos é esse que vocês estão observando aí no slide, que é o Ângelus, né? E a outra, as respigadoras, que a professora depois, em um determinado exercício, a professora vai apresentar para vocês, tá? Então, a partir de 1849, ele se instalou em Barbizon, tá? E lá ele fazia o quê? Ele ficava cuidando do jardim no período da manhã e no período da tarde ele se dedicava à pintura. Nas suas obras ele queria mostrar o quê? Queria passar o quê? Mostrar ao mesmo tempo a rudeza e a nobreza do trabalho no campo, tá? Ele representou muitas cenas de vida no campo, sem as idealizar, ao contrário do que faziam os seus contemporâneos, tá? Ele fazia no local o esboço que utilizava depois para compor os seus quadros. Então, um dos quadros mais, né, amáveis assim dele foi em relação à preocupação maternal, onde o artista refletia muito assim a sensibilidade das pessoas no campo, né? O que os camponeses comiam, o que dava para os filhos, as mães, como elas alimentavam os filhos. Então, nas obras, ele considerava muito o sentimento, como eu já falei para vocês, tá? Mas um dos momentos para enfatizar a indiferença, tá? E ele usava muito o ocre, o marrom, ele enfatizava também a luz, retratava bastante a figura humana, tá? E também ao mesmo tempo a integração do homem com a natureza, tá? Então, assim, alguns temas ele era tratado um pouco mais de sentimento do que os outros, tá? Mas, no entanto, eram pequenos gestos que provavelmente foi se adaptando, se descobrindo a capacidade cada vez mais de observação do pintor em si. Daí temos Gustave Courbet. Aí o slide fala bem assim, ele foi um pintor francês, um dos pioneiros na pintura realista no século XIX, que procurou retratar o cotidiano de uma forma imparcial e objetiva, evitando as pinceladas intensas e dramáticas dos românticos, tá? Courbet ele é influenciado pelos ideais da democracia e do socialismo e que seguiram a Revolução de 1848. Ele partilhava com seus contemporâneos a crença de que a arte poderia ser uma força social, tá? Então ele acreditava que através da arte podia demonstrar a sua ideia em relação à vida social. Nas obras, né, grupos burgueses, eles desprezavam muito em relação a quando se falava os valores da sociedade,
em contrapor as divisões de classes sociais, tá? Então, ele queria mostrar esse lado, né, das mudanças profundas do país e o que ocorria entre os burgueses, né, da classe alta e a classe baixa, que eram os pobres, no qual tinha muita miséria. Então, assim, ele representava as cenas da vida do cotidiano, os flagrantes populares, né, as ideias políticas. E ele falava bem assim: a pintura é uma arte essencialmente objetiva e consiste na representação das coisas mais existentes e reais. Daí, como vocês podem observar nesse ateliê, que foi uma obra dele, fala ateliê do pintor, né? Você pode observar que tem o pintor, né, o artista pintando uma paisagem sob um olhar atento de uma jovem seminua, como vocês podem observar. Temos o menino aí no chão, né, assim, acompanhado de um cão. O cão parece até dormindo no chão, né, bem relaxado. O pintor, ele separa a tela, se vocês observarem, em duas divisões de classes sociais, tá? Através dos personagens como o caçador, né, com o cachorro. Essa parte, né, dá para entender que representam a classe da burguesia, né? E a outra tem uma mulher até agachada, né? Ela simboliza também a classe mais desfavorecida. Então, os membros das classes religiosas eram representados na tela, como vocês podem observar. Tem uma figura de um homem judeu, um sacerdote cristão também. E vocês observarem na direita do quadro, parece ter os amigos do pintor, tá? Das classes alta e também, né, representante da cultura. Por exemplo, tem um músico, né, que parece aí no primeiro plano, tem um filósofo, um sociólogo, né, que também fazia parte da classe social. Também temos um poeta, se você observar, que também era um grande amigo do pintor. Você pode observar que ele está parecendo que está lendo um livro, né? Então aí mostra-lhe a cena tudo o que ocorria na sociedade, as diferenças das classes sociais. A mulher seminua, que está bem atenta ao quadro, gente, ela, de alguma forma, ela faz parte, né, do composto que ele ia passar, porque se você observar, ela está seminua, com um pano branco, meio caído no chão, e está totalmente concentrada no que o artista estava pintando. Então, assim, o Colbert, ele preferiu uma mulher, né, para ser, de alguma forma, para enfatizar a parte do sair dos padrões atuais daquela época, né? Então, assim, ele quis mostrar nessa obra a ênfase das diferenças das classes sociais e, ao mesmo tempo, relatar que as pessoas viviam no mesmo ambiente, tá? Então, essa foi a nossa resumida da nossa história de hoje. Qualquer coisa, retoma o vídeo. A próxima aula a professora vai falar da escultura, tá? E da arquitetura e da pintura dentro do realismo. Obrigada pela atenção. Boa aula a todos.